direção do Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. Aleluia. Esse cântico nos faz lembrar de uma palavra que nós vamos estudar aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo João, quando chegarmos no capítulo 4, que Jesus disse que o Pai continua procurando verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. E adorar o Pai em espírito e em verdade é mais que cantar um cântico bonito como esses. Adorar o Pai em espírito e em verdade é obedecer a sua palavra. A obediência é a adoração. Quem obedece a Deus, quando chega na hora de cantar um cântico como este, se derrama na presença dele. Quem não obedece a Deus, quando chega a hora de cantar um cântico como esse, está frio, não consegue se derramar na presença de Deus, porque essa vida não está nas mãos de Deus, não é um adorador. Quem obedece a Deus, quando chega na hora de entoar um hino de louvor desses, se derrama, se desmancha na presença do Todo-Poderoso. Porque sente, tem a experiência de como Ele é verdadeiramente o nosso Papai do céu. Aleluia. Fique bem atento, irmãos, porque o que Deus busca são verdadeiros adoradores. Os que não o adoram, Ele nem sequer os leva em consideração. É sério, é sério. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, não para todo mundo, não, mas para aquele cujo coração é totalmente dele, pertence a Ele. Esses é que Deus leva em consideração. E aí guarda, e aí cura, e aí perdoa, e santifica, usa de misericórdia, por amor dos seus verdadeiros filhos, que a Ele se entregam e a Ele adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu quero que você seja um desses filhos, um desses adoradores. Aleluia. Nós estamos aqui no Evangelho segundo João. Eu quero relembrar um pouco aos que não estavam aqui anteriormente, que dentro deste Evangelho, no desenvolvimento desse Evangelho, o apóstolo João descreveu 7 sinais. Volta um pouquinho lá, Marissa, onde está escrito desenvolvimento, sinais e doutrina. O desenvolvimento deste Evangelho, né? Isso, pode passar. Sinais e doutrina, do capítulo 2 até o capítulo 12. Portanto, a maior parte dos capítulos deste Evangelho aí, do capítulo 2 ao capítulo 12, são os 7 sinais e a doutrina que é exposta pelo Senhor Jesus, na sua palavra, no decorrer da realização destes sinais. Foi assim que o apóstolo João
organizou esse livro. E no meio dessas doutrinas nós lemos muitas coisas que não lemos nos outros 3 evangelhos, não estão escritas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós vemos aqui que do capítulo 2 até o capítulo 12 se divide dessa maneira. Nós estamos ali, do primeiro ao segundo sinal, capítulo 2 ao 4, o terceiro sinal, capítulo 5, do quarto e quinto sinais ao sexto sinal, o capítulo 6 ao 8, do sexto ao sétimo sinal, os capítulos de 9 a 10, e do sétimo sinal, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, capítulos 11 e 12. Amém? É assim a divisão, então, dessa parte maior aí, portanto, deste livro precioso, o Evangelho do Senhor Jesus segundo João. Nós estamos lá naquele primeiro ponto, do primeiro ao segundo sinal. Tá? E nós vimos, pode ir passando daí para frente, Marisa. Nós vimos que esses 3 capítulos, 2, 3 e 4, do primeiro ao segundo sinal. Tá? Introdução, o primeiro sinal, nós já vimos, João 2, de 1 a 12, as bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Esse foi o primeiro sinal, acerca do qual nós já pregamos e já falamos aqui o seu significado. Então nós estamos aqui nesse desenvolvimento, do capítulo 2, versículo 13, ao capítulo 4, 45, cujo título é, diga, Filho Unigênito. Depois a conclusão será então o segundo sinal. Ainda vamos chegar lá no segundo sinal. Tem muito chão até lá, porque tem muita coisa para nós meditarmos aqui dentro do desenvolvimento. Filho Unigênito. Segundo sinal, capítulo 4, do 46 ao 54. Glória a Deus. Nós estamos agora aí, neste desenvolvimento, cujo título é, então, Filho Unigênito, do capítulo 2, versículo 13, ao capítulo 4, versículo 45. E nós já vimos que este texto aí, ele tem uma introdução, encerrando o capítulo 2, dos versículos 13 ao 25. Repita comigo, Páscoa em Jerusalém. O que Jesus fez ali na festa da Páscoa em Jerusalém, quando ele foi para essa festa com os seus discípulos, né? O desenvolvimento é o texto maior aí de todo esse bloco, vai do capítulo 3, é aqui que nós vamos entrar hoje à noite, capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 42, diga, diálogos. E depois a conclusão, diga, na Galileia. Do 4, 43 ao 45. Hoje vamos iniciar aqui esses diálogos. Vamos ver que diálogos são esses. Tá? Isso, lá para frente de diálogos, você vai ver os diálogos que nós vamos ver aí nesse texto. O diálogo que nós vamos ver hoje é o diálogo entre Jesus e o sacerdote Nicodemos, sacerdote judeu Nicodemos, do capítulo 3, versículos de 1 até o 21. Vamos ler esses versículos aí. Glória a Deus. Quando terminarmos, não sei se vai dar para terminar hoje, porque tem muito texto, muita coisa importante aí nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, que pode ser que vamos continuar nele na quarta-feira. O segundo diálogo é entre João Batista e os seus discípulos de João Batista, do capítulo 3, versículos de 22 até o 36. O terceiro diálogo já é no capítulo 4, o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana lá no poço de Jacó. O quarto diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Depois que a mulher saiu e voltou para a cidade, os discípulos chegaram e Jesus travou ali com eles um diálogo, no capítulo 4, dos versículos 31 ao 38. E por último, o diálogo dos samaritanos com a mulher samaritana, capítulo 4, de 39 a 42.
Hoje nós vamos começar aqui, nesse diálogo de Jesus com o sacerdote judeu Nicodemos. Esse diálogo não existe em nenhuma outra parte da Bíblia. Não existe em Mateus, Marcos e Lucas. Só aqui, foi só o apóstolo João que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever, reproduzir para nós aí este diálogo. E chegou para nós então registrada a palavra do nosso Deus. Por isso eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, João capítulo 3, e nós vamos ler todo o texto, do versículo 1 até o versículo 21. João 3, de 1 a 21. Para a glória de Deus, amém? Todos juntos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aleluia. Este foi o diálogo então de Jesus com o sumo sacerdote aí, o sacerdote Nicodemos, um dos príncipes ou principais
entre os judeus na religião judaica em Jerusalém, na época do Senhor Jesus. É claro que a maioria das palavras aqui são de Jesus. Jesus domina esse diálogo. E ele é interrompido algumas vezes por Nicodemos, que faz algumas perguntas, mas depois Nicodemos se cala, e Jesus então vai até o fim aí, no versículo 28, declarando aí coisas muito profundas e coisas que, sinceramente, esses 21 versículos aqui, nós precisávamos entrar nos ônibus aí, ir para uma chácara e ficar trancados lá pelo menos, no mínimo, uns 3 dias, e ficar nesses 3 dias estudando profundamente essa palavra. Com o celular desligado, totalmente desligados do mundo, prestando atenção só na palavra de Deus, pelo menos em três pregações por dia, tá? Uma de manhã das 8 ao meio-dia, outra à tarde das 2 às 6 da tarde e outra à noite das 8 à meia-noite. Aí nós aprofundaríamos bastante o sentido de tudo que nós precisamos entender aqui dentro desta parte do Evangelho de João. Aqui no capítulo 3 nós começamos a adentrar nas águas mais profundas, nas doutrinas mais profundas que foram reveladas aqui ao apóstolo João, e ele escreveu. Por isso eu não terei pressa, mas eu estou aqui até Jesus voltar. E eu quero apenas que vocês compreendam tudo o que precisa ser compreendido da palavra de Deus, para que vocês apliquem em suas vidas, se santifiquem e a gente possa se ver na glória. Aleluia. Em primeiro lugar, quem era Nicodemos? Esse Nicodemos era um sacerdote judeu. Um sacerdote judeu, portanto, ele era da tribo de Levi. Ele era descendente de Abraão, Isaque, Jacó, o neto de Abraão, teve o seu nome mudado para Israel e teve 12 filhos, a partir dos quais começaram as 12 tribos que formaram toda a nação de Israel. Uma dessas 12 tribos era no Antigo Testamento, isso valia para o Antigo Testamento, não para o Novo, mas para o Antigo Testamento. Uma dessas 12 tribos era a tribo dos levitas. A tribo de Levi eram os descendentes do filho de Israel chamado Levi, que Deus escolheu para ser então a tribo sacerdotal. Essa tribo sacerdotal, esses sacerdotes começaram a ser sacerdotes muitos anos, mais de 400 anos depois da morte de Levi. Na época de Moisés, quando Moisés foi um instrumento de Deus para tirar o povo hebreu lá do Egito, foi a partir do Êxodo que o sacerdócio dos levitas começou a funcionar. E o primeiro sumo sacerdote foi o irmão de Moisés, Arão. Moisés também era da tribo de Levi, mas ele não foi sacerdote porque ele foi separado por Deus para ser o juiz e o pastor de todo o seu povo. O irmão dele, que era irmão mais velho dele, Arão era mais velho que Moisés, foi escolhido então para ser o sacerdote, o sumo sacerdote, e os seus filhos, os sacerdotes. Foi a partir de aí que o sacerdócio dos levitas começou a funcionar. E funcionou durante todo o Antigo Testamento. Quando Jesus veio, os levitas, na sua maioria, moravam em Jerusalém, porque o templo dos judeus ficava aí em Jerusalém, a capital da Judéia, e era também a capital religiosa do judaísmo. Então os sacerdotes executavam as suas tarefas aí, junto ao templo de Jerusalém. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 2, que Jesus, durante a festa da Páscoa, ele foi lá e
purificou o templo, expulsou os vendilhões do templo. É claro que os sacerdotes ficaram sabendo disso, e até muitos podem ter sido testemunhas oculares do que Jesus fez, e pode ser até que Nicodemos percebeu também isso, viu também o que aconteceu, soube o que aconteceu, e viu Jesus expulsando os vendilhões do templo. Ainda na festa da Páscoa, nós vimos hoje de manhã, quem veio hoje de manhã pegou essa palavra no final do capítulo 2, que muitos em Jerusalém, vendo os sinais, os milagres que Jesus fazia, creram no seu nome. Pode ser que um desses, que nós vimos no final do capítulo 2, era o próprio Nicodemos. Porque ele se aproxima, abordando Jesus, com essa declaração, né? Veja aí no versículo 2, ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Essas foram as palavras que Nicodemos escolheu para tentar fazer uma abordagem a Jesus, para se aproximar de Jesus. Nós vimos aí nesse mesmo versículo 2, que Nicodemos, ele foi de noite ter com Jesus. Qual a razão disso? Porque ele não queria ser visto de dia, publicamente, indo falar com esse novo mestre que apareceu aí na Judéia, em Israel, em Jerusalém, pregando o reino de Deus e levantando desconfiança desses sacerdotes judeus. Os sacerdotes judeus ficaram muito desconfiados. Quem é esse homem que está se passando por mestre? A palavra rabi significa mestre. Quem é esse homem que está se passando por mestre? Já deveria haver um burburinho entre os sacerdotes judeus, porque os sacerdotes judeus, eles sim eram mestres. Eles eram mestres formados em escolas rabínicas. Em Israel havia as escolas rabínicas. A Bíblia fala de uma delas, que foi a escola rabínica do sacerdote Gamaliel, onde Saulo de Tarso, antes da sua conversão, foi formado no judaísmo. Assim como Gamaliel era um mestre, era um rabi, existia em Israel muitos mestres, e com certeza, se Nicodemos era um dos principais dos judeus, ele também era um rabi, era um mestre rabínico, e de repente surge aí um homem que vem lá do norte de Israel, de Nazaré da Galileia, pregando o reino de Deus e fazendo sinais, milagres e prodígios. Os sumos sacerdotes ficaram, claro, em polvorosa, porque esse povo esse rabi, esse novo mestre aí, muito poderoso, ia atrair todas as pessoas que os judeus, os sacerdotes judeus, recebiam nas sinagogas e no templo em Jerusalém. Eles iam perder essas ovelhas, entre aspas, eles iam perder essas pessoas para esse novo mestre que surgiu aí, um mestre diferente. E eles se perguntaram, mas mestre? Todo mundo chamando ele de mestre? Em que escola rabínica ele se formou? Jesus não participou de nenhuma escola rabínica. O mestre, o único mestre de Jesus foi o Pai. Nós vamos ver aqui no Evangelho de João, Jesus dizendo: tudo que eu transmiti para vocês, eu ouvi do meu Pai. O rabi de Jesus, o mestre de Jesus, é o Pai, não foi nenhum mestre terreno. E isso excitou os ânimos. Teve um tempo atrás aí que o povo está muito preocupado com pirataria. O povo andava aí por aí muito preocupado com pirataria. Aí surgiu até uma moda aí dos evangélicos, especialmente os cantores gospel, que ganham uma fortuna de dinheiro dizendo que são adoradores de Deus.
Entendeu? Dizendo que são adoradores de Deus, levantaram aí bandeiras, né? Sou cristão, pirata não. Aí vieram perguntar para mim, pastor, o que o senhor acha da pirataria? Eu falo assim, olha, a pirataria é um resultado de uma nação injusta com os seus cidadãos e que não promove para os seus cidadãos emprego digno e digna distribuição de renda. Se esse povo tivesse emprego digno e salário digno, não existiria pirataria. Não adianta ir lá atacar a pirataria, porque a pirataria não é uma causa, ela é um efeito. Tem que atacar a causa. A causa da pirataria é o desemprego. E muita gente trabalha com pirataria para sustentar a sua família, sustentar seus filhos, já que não tem emprego. Mas pastor, você está defendendo a pirataria? Não, eu estou dizendo para você qual é a origem dela. E a maneira de acabar com a pirataria não é ir lá fechar e tirar e prender as banquinhas dos pobrezinhos que estão lá tentando fazer alguma coisa profissionalmente. A solução era dar emprego digno, trabalho digno e justa distribuição de renda para as famílias. Mas o país que recolhe tanto imposto das pessoas não está sendo justo com elas. Estas autoridades brasileiras vão se ver com Deus pelas suas injustiças e pela sua corrupção. Entenderam? Por que eu estou falando desse assunto? Porque para os judeus, Jesus abriu uma escola pirata. Para os judeus, para os sacerdotes judaicos, Jesus abriu uma escola pirata. Ou ele é rabi? Ele formou em qual escola? Em nenhuma. Qual o diploma dele? Ele não tem diploma. O MEC autorizou ele a fazer essa escola rabínica aí? Por que ele é rabi? Por que ele está ensinando? Ele não é formado em nenhuma das faculdades, em nenhuma das universidades de Israel. Ele não é formado em nenhuma escola rabínica, está aí sendo um mestre poderoso, um mestre de sucesso. Jesus era pirata. Jesus abriu uma escola pirata. Diante dos homens era uma escola pirata. E não estava pecando com isso não, estava sendo totalmente santo e obediente ao Pai e obediente a Deus. Glória a Deus. Os sacerdotes ficaram assim. Mas entre eles um tal Nicodemos, e se ele veio de noite aqui atrás de Jesus, é porque provavelmente ele veio também em segredo. Ele não quis contar para os outros sacerdotes que ia se encontrar com Jesus. Não quis contar para ninguém que ia se encontrar com Jesus. Ele foi buscar uma audiência particular com esse novo mestre, e ele chega dizendo Rabi, chamando Jesus de mestre. Na história dos evangelhos, dos 4 evangelhos, nós percebemos uma grande oposição desses sacerdotes judeus contra Jesus. A gente só percebe conversões de sacerdotes judeus ao cristianismo a partir dos Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus já voltou ao céu, depois que a igreja, os apóstolos estão pregando o evangelho, é que no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas cita conversões de sacerdotes judeus convertendo-se ao cristianismo. Mas os evangelhos deixam para nós uma suspeita de que pelo menos 2 sacerdotes judeus ficaram assim muito inclinados. Se eles não creram em Jesus, se não se converteram em Jesus, eles ficaram muito inclinados a crer em Jesus e a se converter a Jesus. Um deles é Nicodemos, e o outro foi o sacerdote José de Arimateia, que era um sacerdote muito rico e que havia escavado para si mesmo um sepulcro novo na rocha,
e quando Jesus morreu, não tinha sepulcro para sepultá-lo. José de Arimateia cedeu o seu sepulcro. E nós vamos ver também aqui no final de João, que depois da morte de Jesus, tanto José de Arimateia, que cedeu o sepulcro, como Nicodemos, vieram para embalsamar o corpo de Jesus, trazendo óleos, ungüentos. Foi eles que esses dois sacerdotes que embalsamaram ali o corpo de Jesus, envolveram em lençóis e deixaram ali na sepultura e fecharam com a pedra. Muitas vezes, quando os judeus estavam os sacerdotes judeus tentando se opor a Jesus, acho que em João capítulo 7, Nicodemos dá uma palavra ali, mas espera aí, nós não podemos acusar ninguém, não é costume da nossa nação acusar uma pessoa sem antes ouvir essa pessoa direito. Nicodemos tentou apaziguar ali os homens que estavam querendo apedrejar Jesus de qualquer maneira, os outros sacerdotes. Mas os outros sacerdotes foram contra Nicodemos. Acaso tu és também Galileu? Você já viu se da Galileia vem algum profeta? E aí Nicodemos ficou calado, não falou mais nada. Mas Nicodemos e José de Arimateia foram dois desses sacerdotes judeus que demonstraram alguma inclinação para ouvir Jesus, para crer em Jesus. Tomara que eles tenham se convertido. Aleluia. De qualquer maneira, o diálogo com Nicodemos traz para nós revelações muito grandes. Ele chega para Jesus, ele aborda Jesus dessa maneira, até respeitosamente, diz Rabi, chamando Jesus de Rabi. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus, no versículo 3 aí, foi direto. Jesus é direto, sabia? Jesus não fala conosco com indiretas. Jesus fala conosco diretamente. A palavra que sai da boca de Jesus é como uma espada. Uma espada, ela vai direto aonde ela quer atingir. Aleluia. É a palavra do Senhor. E o Senhor foi direto, né? Parece que Nicodemos chega assim com um pouco de rodeios, né? Mas Jesus não gosta de rodeio, não. Jesus nunca estaria numa festa country que ele não gosta de rodeio. Jesus vai direto no assunto. Ele diz, em verdade, versículo 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Repitam só o que Jesus disse. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uma das coisas que nós vamos perceber aqui no Evangelho de João, é que muitas vezes Jesus repete, em verdade vos digo. Para quem não conhece hebraico ou aramaico, Jesus está usando um costume dessas duas línguas, a língua hebraica e a língua aramaica, que é o costume de repetir uma palavra duas vezes para dar ênfase naquilo que ele vai falar. Tá? Leia todo o Evangelho de João e você vai perceber que 25 vezes Jesus diz, em verdade vos digo. Das 25 vezes, 3 foram para Nicodemos nesse diálogo. A primeira, o versículo 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A segunda, no versículo 5, veja agora o versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Repitam. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E depois no versículo 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Leiam. Em verdade te digo, que nós dizemos
Viram? Então, das 25 vezes em João que aparece a expressão em verdade te digo, 3 delas foi nessa conversa, nesse diálogo com Nicodemos. A primeira no versículo 3. Em verdade te digo, se alguém, qualquer pessoa, seja lá quem for, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O verbo aqui pode ser o verbo ver, não pode ver o reino de Deus. Pode ser o verbo entrar, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode fazer parte do reino de Deus. Pessoas podem até fazer parte de denominações aqui na terra, até de denominações cristãs aqui na terra, inclusive na nossa denominação aqui na terra, mas se não nascer de novo, ela não vai estar no céu, porque quem não nascer de novo não pode entrar no céu. O que Jesus chama de nascer de novo, o que Jesus chama de novo nascimento, é o que nós entendemos dentro do contexto de toda a palavra de Deus como o primeiro nível da obra da salvação. A obra da salvação tem 3 níveis. Quais são? Muito bem. Eu fico feliz de vocês falarem, porque eu prego por aí e pergunto nas igrejas e ninguém sabe. Os 3 níveis da salvação. Eu fico assim olhando para o... Ninguém sabe quais são os 3 níveis da salvação. Tem gente aqui hoje que não sabia. Mas vocês sabem exatamente isso. A salvação tem 3 níveis. O primeiro nível é a conversão. O segundo nível, a santificação. O terceiro nível, a glorificação. Repita comigo. Somos convertidos para sermos santificados. Somos santificados para sermos glorificados. Aleluia. Esses são os 3 níveis da obra da salvação. Começa com a conversão, se desenvolve com a santificação e chega no seu ápice, no seu clímax, na vinda de Jesus, na glorificação. O que Jesus está pregando aqui para Nicodemos e para todos nós, porque veio parar na Bíblia Sagrada, na Escritura, é o primeiro nível da salvação, que é a conversão. Quando Jesus diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo, se alguém não for convertido, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, o que Jesus chama de novo nascimento, é a genuína conversão de uma pessoa. Muito cuidado, queridos, porque existe uma grande diferença entre conversão e adesão. Existem muitos crentes, muitos evangélicos que são crentes, são evangélicos, não por conversão. Eles são crentes, evangélicos por adesão. O que é adesão? Eles aderiram a uma igreja evangélica. Eles aderiram a uma igreja protestante. Eles aderiram, por opção deles, a alguma igreja cristã. Eu vou escolher, aí tem igreja tal, tem aquela igreja oferece isso, aquela igreja oferece aquilo, aquela igreja oferece aquela outra coisa. Deixa eu ver o que eu gosto mais. Eu gosto mais daquela ali.
Aquela ali tem cadeiras estofadas, aquela ali tem ar-condicionado, aquela ali... E cada um vai escolhendo. Aí escolhe uma igreja, essa igreja que eu quero fazer parte, dessa igreja aqui, e vai lá e entra naquela igreja e fica ali, sendo crente naquela igreja. Isso se chama crente por adesão, e não crente por conversão. Essas pessoas jamais nasceram de novo. Elas não verão o reino de Deus. Elas não estarão no céu. Elas não são crentes por conversão. São crentes por adesão. Aderiram a uma igreja, conforme as suas próprias conveniências. Aderiram a uma denominação. Aderiram a uma instituição denominada cristã, seja ela qual for. Pode ser até católica, pode ser até espírita. Espírita também é chamado de cristão hoje em dia. Ou protestante, seja lá o que for. Aderiu por algum interesse. Porque ali tinha uma pessoa que ela estava interessada. Né? Tem gente que procura igreja porque tem mais jovens, então quer jovens ali, porque jovem com jovem vai acabar dando jovenzinhos. Tem gente procurando coisas convenientes e por essas conveniências vão aderindo a denominações cristãs, mas não significa que são genuinamente cristãs, não significa que são nascidos de novo, não significa que são convertidos, porque não são crentes por conversão, são crentes por adesão. E às vezes se tornam crentes muito bons. Nicodemos era crente. Nicodemos era um homem crente. Nicodemos era um crente, ele cria em Deus, ele cria em Jeová, ele crê em todo, ele acreditava em todo, ele tem aqui toda a Bíblia Sagrada na parte do Antigo Testamento, ele é formado e já é um mestre em todo o Antigo Testamento, ele conhece toda a história de Gênesis até Malaquias, dos profetas, dos Salmos, de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó, ele é um homem que faz orações no templo. Nicodemos era crente. Nicodemos não é um descrente, não é um assassino, não é um político, não é um cobrador de impostos. Nicodemos era um crente. E Jesus diz para ele: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não era um ladrão, não era um assassino. Tem gente que pensa que o evangelho é só para corrigir esse tipo de gente. Ladrão, assassino. Não. Nicodemos era um homem que nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, um homem sincero, um homem íntegro. Mas com toda a sua integridade, sinceridade e religiosidade, ele está indo para o inferno. Porque ele é um crente por adesão. No caso dele, que aderiu à religião judaica. Um crente porque aderiu à religião judaica, mas não por uma real conversão espiritual. O novo nascimento é a genuína conversão. Por que Jesus chama de nascimento? Por que Jesus chama de nascer de novo? Por que Jesus chama de nascer? Antes de ver aqui nascer de novo. Por que Jesus chama de nascer? Qual foi a sua participação ativa no seu nascimento? Que providências você tomou lá para o seu nascimento? Você tomou alguma providência para o seu nascimento? Você nasceu porque você quis? Vai respondendo para mim. Você nasceu porque você quis? Você nasceu porque você escolheu? Você nasceu porque você planejou? Peraí, eu vou planejar aqui, bem claro. Vou nascer, deixa eu ver que dia, que mês. Você planejou isso?
Tudo isso aconteceu fora do seu poder. Tudo isso aconteceu fora da sua alçada. Você planejou a sua concepção no ventre da sua mãe? Hã? Planejou? Você era uma sementinha lá dentro do seu pai, e um dia você disse: papai, eu quero ir para a mamãe. Aconteceu isso com você? Não. Você estava totalmente na passiva. Você não tinha poder de planejar nada. Você não tinha vontade, você não tinha escolha, você não tinha opção, você não tinha planos. Você não se concebeu, não se gerou e não operou o seu próprio nascimento. Você foi concebido, você foi gerado, você foi nascido. E por isso que você existe. E é por isso que você está aqui. Quando Jesus compara a conversão com o novo nascimento, ele está dizendo que tal como o nascimento, a conversão não é obra do homem. Ninguém se converte. Assim como ninguém nasce por sua própria conta, mas por determinação de Deus, as pessoas que nascem, as pessoas que são concebidas, geradas e nascidas, elas são concebidas e geradas e nascidas porque Deus está operando nelas o chamado à existência. É Deus quem está chamando elas à existência. Ninguém nasce porque escolheu nascer. Ninguém se converte porque escolheu se converter. A conversão acontece por uma obra exclusiva de Deus na vida da pessoa que nasce de novo. Quando Jesus diz para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ele não está tentando dizer para Nicodemos aí, ó, agora se esforce, tá? Se esforce para você nascer de novo, tome as providências aí para você nascer de novo. Jesus não está dizendo nada disso para ele. Ele está apenas declarando: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque esse novo nascimento, chamado conversão, não é um plano do homem, não é uma decisão do homem, não está na alçada do homem, o homem não tem poder para se converter, nenhum homem tem poder para se converter, e nenhum homem tem poder para converter outro homem. Nenhum homem converte outro homem e nenhum homem se converte a si próprio. A conversão é uma obra exclusiva de Deus. A conversão é um milagre que só Deus pode operar. Vamos mudar de exemplo. Jesus usou o exemplo do nascimento. Paulo usou o exemplo da ressurreição para dizer a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Veja agora Colossenses, vamos ver Paulo dizendo em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Eu quero que vocês abram, porque pode ter alguém aí com uma Bíblia que não seja a que nós usamos aqui hoje. Aqui nós usamos aqui na nossa congregação, nós usamos aqui a Bíblia revista e atualizada, porque ela é uma tradução melhor. Existem outras traduções, por exemplo, a tradução mais usada nas igrejas evangélicas em geral é a tradução revista e corrigida. Na revista e corrigida está escrito assim, ó, revista e corrigida, não na nossa. Na revista e corrigida está escrito assim: se, portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Se, portanto, já ressuscitastes. A revista e corrigida traduziu o verbo ressuscitar na voz ativa.
como se a pessoa mesmo ela ressuscitou porque ela quis ressuscitar. Essa tradução está errada. A nossa tradução revista e atualizada diz assim, Colossenses 3:1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Leiam vocês. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa é a tradução correta, que vem do verbo grego egegeretai, se fostes ressuscitados. Não se já ressuscitastes. Oi, já ressuscitou? Como é que é? Trata de ressuscitar aí. Pergunto, um morto pode ressuscitar a si próprio? Vocês não foram muito... Não me convenceram com esse não aí. Um morto pode ressuscitar a si mesmo? Não. O morto lá no caixão, de repente ele pode falar assim, eu estou muito quieto aqui, estou muito parado aqui, não estou gostando nada disso, esse povo aqui do meu redor, eu vou decidir ressuscitar. Isso pode acontecer? De maneira alguma. Um morto não pode se auto-ressuscitar. Ele só pode ser ressuscitado se Deus o ressuscitar. Se Deus o ressuscitar. Por isso que Jesus disse em João capítulo 5, que chegará o tempo em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus chama a conversão de novo nascimento. Paulo chama a conversão de ressurreição. A conversão é uma ressurreição espiritual. Em Efésios 2 está escrito que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Quem está morto pode ressuscitar a si mesmo? Não. Por isso, a conversão é uma ressurreição espiritual. Amados, o final dos 4 evangelhos fala da ressurreição de Cristo. O poder de Deus. Não foi Cristo que ressuscitou. Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus que entrou no corpo dele lá no sepulcro de José de Arimateia. Foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus. Esse mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus é o poder que Deus usa para converter um pecador. Na nossa conversão, na minha conversão em particular, que aconteceu no dia 5 de abril de 1981, às 10 horas da manhã, o Espírito de Deus entrou na minha vida naquele dia, e eu que estava morto, fui ressuscitado por Cristo Jesus, por isso eu fui convertido. Nós não nos convertemos, nós fomos convertidos. E é por isso que eu faço a seguinte pergunta para você. Eu costumo fazer essa pergunta por aí. Você é convertido porque Deus veio ao seu encontro ou porque você foi ao encontro de Deus? Essa é a resposta certa. Uma vez numa sala de aula, um aluno ficou doido, ficou louco. Mas não, eu acho que fui eu que fui. Ah, você acha que foi você que foi? Então, deixe-me dar essa triste notícia para você. Você continua morto. Você não é crente por conversão. Ninguém se converte. É Deus quem converte. Nós estávamos mortos
no império das trevas, da onde não podíamos sair. Colossenses 1,13, o Pai foi lá e nos arrancou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A nossa conversão é obra de Deus. Ok? Esse é o novo nascimento. Hoje à noite só deu para começar a falar disso. Mas foi muito bom já esse começo. Eu vou continuar nesse texto aí na quarta-feira, sábado, domingo. Eu vou dentro desse texto profundamente. Glória a Deus, amados. Porque eu estou convicto de uma coisa, que não adianta nada pregar o evangelho a mortos se Deus não os ressuscitar. Sabe quem são os mortos? Aqueles que ouvem pregação, ouvem pregação, ouvem pregação, ouvem pregação, ouvem pregação e não muda nada, não acontece nada, não tem mudança nenhuma, não tem transformação nenhuma. Mas aqueles em quem Deus opera em seus corações, a palavra de Deus os transforma. E essas mudanças aparecem na vida, no caráter, nas palavras, no comportamento, na mudança de atitude que essas pessoas terão. O que Jesus disse a Nicodemos vale para todos. Se alguém não nascer de novo, pode esquecer, não pode ver o reino de Deus. Ah, mas eu sou bonzinho, eu fiz boas obras, não adianta nada. Pode dar o seu corpo inteiro para ser queimado, pode dar os seus bens todos aos pobres. Não vai ver o reino de Deus. Porque só pode ver o reino de Deus quem nascer de novo, e quem decide isso é Deus. Não foi eu que decidi. Foi Deus que decidiu e foi lá me buscar lá no império das trevas. É assim que Deus faz com todos aqueles que Ele verdadeiramente converte e traz para o seu Filho Jesus. Vamos adorar a Deus por isso. Fique de pé, adore a Deus comigo nessa noite.